Olá, graça e paz, mais um estudo sobre guerra espiritual. No estudo anterior, a gente falou sobre o conhecimento que precisamos ter do nosso inimigo, conhecendo o nosso inimigo. Vimos ali a base onde Satanás se instalou, que é o segundo céu. A partir dali, ele com sua estrutura, com a sua hierarquia, estrutura hierárquica, principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças do mal. A partir desse lugar e com essa estrutura, ele então influencia, atua no mundo e traz tantas desgraças como a gente tem visto. Hoje nós vamos falar sobre o combate espiritual, ainda dentro do tema conhecendo o nosso inimigo. Como ele age, como que ele atua. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber as estratégias do inimigo até para a gente poder se proteger. Toda guerra ela acontece num campo de batalha. Então existem vários campos de batalha. Lembra da batalha entre Davi e Golias? Aconteceu num campo de batalha chamado Vale de Elá. Nós, inclusive, temos aqui na Estância Israel pedras que vieram do Vale de Elá, lá de Israel, estão aqui, para nos lembrarmos dessa batalha. Então, nesse campo se travou a batalha essa que foi vitoriosa para o lado de Davi, mesmo sendo menor, porque no mundo espiritual não importa o seu tamanho, importa a sua unção. Davi era um ungido do Senhor e ele foi à frente, avante, com o nome do Senhor. Então não basta você ir com o nome, você tem que ir com a unção, tá? A unção e o nome. Então houve ali aquela grande vitória. Muito bem, falando sobre campos de batalha. Então vamos conhecer hoje um campo de batalha que é fundamental, que Satanás usa este campo sempre. E eu quero, antes de falar que campo é esse, dizer que este campo, ele tem muita coisa, em comum. Vou falar de alguns personagens aqui, bíblicos, que o que eles têm em comum numa batalha é exatamente esse campo. Então, o primeiro personagem é Eva, tá? E posteriormente, Adão também. E um outro personagem que eu quero citar aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Um outro personagem, Judas. Então são alguns personagens aqui que eu citei que têm em comum esse mesmo campo. Que campo é esse? Você já deve estar aí percebendo que eu estou falando da mente. Então, este campo é a sua e a minha mente. Então, a mente é um campo de batalha para Satanás. Você se lembra que num dos nossos estudos aqui, eu falei que o ser humano, ele é um território. Você e eu, cada ser humano, nós somos um território. Um território que a ser conquistado por Jesus, tá? Porque todas as pessoas são um território já dominado pelas trevas, por Satanás, antes de conhecer Jesus. Então Jesus é o libertador. Quando ele vem, Satanás sai, o Espírito Santo entra, o território foi conquistado, tá? E normalmente, um mensageiro de Deus, uma pessoa que já foi liberta, é que vai levar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai promover a libertação na vida daquela pessoa. Então o território é conquistado. O território mais importante que a igreja do Senhor Jesus precisa conquistar chama-se vidas. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vou fazer vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe. Então Jesus não disse que ia fazer deles conquistadores de grandes territórios, de grandes terras, de grandes propriedades, Ele não falou isso. Então, serão pescadores, conquistadores de vidas. Por quê?
Porque cada vida é um território. E é um território em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E você vê que Satanás, ele atua tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito de uma pessoa. Tá? Nós vamos ver depois, num outro momento, num outro estudo, nós vamos ver Satanás atuando, atacando, né, essas dimensões e tomando posse dessas dimensões territoriais da vida de uma pessoa. Mas hoje vamos falar mais especificamente sobre a mente. Inclusive tem até autores, né, com livros com esse tema, né, a batalha na mente, né, mente, campo de batalha espiritual. Por quê? Porque realmente, quando você estuda a guerra espiritual, você vai ver que Satanás, ele tem preferencialmente como campo de batalha, para ele começar a sua guerra, a mente. E por isso que eu falei aqui de Eva, falei de Judas, falei de Pedro. O que eles têm em comum? Esse campo de batalha. Então veja que Eva estava lá no paraíso, estava lá no Éden, estava muito bem, e Satanás vem e atua na mente dela, através da fala. Através da fala, ele incorpora naquele animal, naquela serpente, que demônios incorporam também em animais, e através da fala, ela vai chegando na mente de Eva. Foi assim que Deus disse? Eva, foi, mas não é bem assim. E vai trabalhando na mente. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Deus não quer que vocês saibam disso. Tem muita coisa, tem tanta coisa maravilhosa para vocês conhecerem. Vocês vão poder ter conhecimento, ciência. Então, isso foi entrando na mente de Eva, foi entrando, e ela chegou à conclusão que ela tinha que comer aquele fruto. Ela ficou como que hipnotizada, né? Porque ela esqueceu ali da ordem de Deus e foi lá e desobedeceu a Deus. Então, a mente dela, Satanás ganhou aquela batalha, a batalha mais importante, porque com aquela vitória que Satanás obteve, ele conquistou, né? Ele passou a dominar o mundo todo, porque o Adão e Eva é que dominavam, perdeu o domínio para ele. Então, olha por quantos e quantos milênios Satanás dominou livremente por causa de uma única batalha na mente. Ele ganhou o mundo. Então, precisou depois o Senhor Jesus vir para derrotá-lo, né, e trazer de volta o domínio para os homens, para os seres humanos, né? E esse domínio é dado aí aos seres humanos salvos. Então a igreja precisa inclusive conhecer mais sobre esse domínio que foi conquistado na cruz. Um outro personagem que eu citei aqui foi Judas. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas. O coração aqui fala da vida interior, fala do espírito, fala da mente também, da alma de Judas. E ele começou a elaborar, a ter pensamentos estranhos, né? Até chegar à conclusão que devia trair o Senhor Jesus. Aí Jesus disse assim: o que você tem que fazer, faça depressa. E a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, entrou na mente de Judas. Então ele foi dando abertura, porque se você está ali com um líder, e Judas estava com seu líder, e você honra seu líder, você ama o seu líder, você pensa coisa boa do seu líder, jamais você vai chegar a um ponto de trair o líder. Mas quando você começa a questionar o líder, né? Começa a questionar, Jesus fala de uma ele conta uma história, uma ilustração, uma parábola, em que o servo diz assim: eu sabia, diz para o líder dele, né, para o senhor dele, eu sabia que isso era mal, então
eu escondi o talento, eu escondi o meu talento, porque eu sabia que isso era mal, que você ceifa onde não plantou. Aí aquele senhor, que era o líder daquele servo, disse assim: por que você sabia que eu era mal? Então, se você achava que eu era mal, por que você não botou meu dinheiro no banco para ele render? Sabe aquela parábola? E por que você me achava mal? Então, se você começa a achar defeitinho no líder, atenção aí, líder, começa a achar defeitinho no líder, o líder não é tão bom assim, o líder não é tão generoso, ele não é tão amoroso, olha, ele podia ter mais amor, ele podia ter mais cuidado com fulano, com não sei o quê. Você começou a abrir a sua mente para você trair o líder, abandonar o líder, para você cair. Porque toda traição é a queda de quem trai, não é de quem foi traído, né? A derrota é de quem foi derrubado nesse pensamento. Pode sair, vai falar mal do líder a vida toda, mas está caído. Lembre-se disso. Foi derrubado, foi derrotado por causa da mente. Por causa da mente. Então veja Judas. Veja Judas. O que Judas pensou a respeito de Jesus? Eu estou aqui e Jesus não resolve nada, ele não toma logo o governo, não toma logo o poder como rei e tira logo os romanos daqui, não faz uma revolução. Eu estou aqui, o que eu estou ganhando com isso? Tanto tempo, pelo menos eu vou ganhar aí algumas moedas de prata. Foi aí. A mente começa a pensar errado. Pá! Satanás derrubou. Naquele filme, quantos se lembram do filme Paixão de Cristo, né? Aquele filme ali é muito bonito, muito fantástico. Em todo tempo passa um personagem, né, representando o diabo, e ele vai passando, percebe? Ele vai passando, em todos os momentos ele está passeando ali. E a Bíblia diz que o diabo é como um leão, né? Que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então fica atento. Ele andava em derredor ali dos 12, andava em derredor. Quando ele viu uma fraqueza em Judas, ele entrou na mente de Judas. Por isso que a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas. Porque ele entrou no coração de Judas, né? Na vida interior, na mente de Judas, Judas vai e trai o Senhor Jesus. Pedro, em determinado momento, Pedro faz um elogio ao Senhor Jesus tremendo, um elogio espiritual. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida, ele fala para Jesus que Jesus não deveria ir a Jerusalém, e Jesus estava indo para a cruz, né? Ele precisava cumprir esse seu desígnio, que ele já havia explicado tantas vezes, e agora Pedro está tentando impedir algo espiritual, mas não era Pedro, era Satanás usando a mente de Pedro. E Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Você é uma pedra de tropeço. Lembra dessa passagem? Está lá em Mateus, né? Capítulo 16, por aí. Então, ali a gente vê claramente o diabo entrando na mente de Pedro. Então, queridos, se tem uma coisa que nós devemos guardar, é a nossa mente. A nossa mente. Deixa eu ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, melhor, a partir do versículo 3, 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Esse aqui é um texto de guerra espiritual voltado para a mente, para a proteção da mente. Nós vemos aqui algumas palavras como, destruímos argumentos. Então, argumento é uma palavra relacionada à mente, porque o que é argumentar? Você argumenta, você questiona,
Então isso tem a ver com a mente. Você tem que elaborar um argumento para que você lance, ou quando alguém traz uma palavra, você elabora um argumento para que você combata essa palavra. Isso tudo está acontecendo na mente. Uma outra palavra aqui, essa aparece no versículo 4, né? Uma outra palavra aqui, aliás, versículo 5, aparece a palavra também pretensão, que tem a ver com a mente. Levanta-se contra conhecimento de Deus, tem a ver com a mente. Levamos cativo todo pensamento, que tem a ver também com a mente. Então você vê que este versículo, que o versículo 4 diz, as armas com as quais lutamos. Veja o versículo 4 aí novamente. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, está se falando de armas de luta, e está se falando aqui da mente. O versículo 5, ele diz, destruímos, com essas armas, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui está mostrando um campo de batalha e a guerra na mente. E a guerra na mente. Eu quero mostrar para vocês aqui, no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, olha só, olha o que diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Viram aí? O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Olha só. Cegou tem a ver com olho, com visão, não é? Não tem a ver com entendimento. Ou será que tem? Então veja bem, o entendimento, que é a mente, é uma forma de ver. É uma forma que a gente tem de ver, de entender o mundo, entender as coisas. Já reparou que às vezes você fala de Jesus para uma pessoa, fala de Deus, a pessoa não consegue entender, e não entende. Ela não entende. Ela acha muito difícil, e às vezes são pessoas tão intelectuais, tão capacitadas, mas ela não consegue entender uma coisa simples. Pecados, perdição, salvação, cruz, coisa simples, ela não consegue entender. Então a gente precisa orar para desbloquear a mente. Há pessoas que começam a servir a Deus, de repente elas se esfriam. Elas se esfriam, se afastam. Há pessoas servindo a Deus na igreja e não conseguem entender a simples palavra de Deus. Eu não estou dizendo entender teologia, coisas profundas, mas entender como que ela precisa viver como crente. Ela não consegue entender. Por quê? Porque a mente está sendo tomada, a mente está bombardeada. Às vezes eu falo com algumas pessoas, com alguns irmãos, e eu percebo, assim, olha, o olho está brilhando, sabe? Está fixo em mim, como que está ali educadamente ouvindo, mas aquilo não está sendo processado na mente. Eu consigo perceber isso. Não faz efeito. Sai dali, a pessoa continua do mesmo jeito. Você dá uma orientação, você está vendo algo, você está vendo uma guerra vindo, você está vendo um ataque, você está vendo que o mal está chegando, aí você dá uma orientação, você fala, você explica, a pessoa educadamente ouve, mas aquilo não processa no nível mental e a pessoa não faz aquilo que você orientou. É triste, porque você vê aqui que essa ação do Deus desse mundo, né, Deus dessa era, aqui 2 Coríntios 4:4, esta ação que é nos descrentes, atinge, né, pessoas na igreja. Por quê? Porque naquele momento ela está descrente daquela palavra, está descrente daquela orientação. Então, guerra na mente, guerra espiritual, campo de batalha da mente,
campo de batalha da mente. Quando você vai levar a palavra de Deus para uma pessoa, aí aqui fala de um argumento. A pessoa levanta um argumento. Por quê? Por que isso? Mas como é que eu vou acreditar nisso? Mas eu não estou vendo isso. Então ela começa a argumentar. Por isso que o versículo de número 4 diz que as armas, nossas armas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O inimigo, ele estabelece na mente da pessoa fortalezas. Tijolo por tijolo faz uma fortaleza. Quando ele cria essa fortaleza, ele passa a ter um lugar para ele habitar. Então veja bem, o maligno está nas regiões celestiais, mas ele atua nesse mundo com forças do mal. Quando ele consegue fazer uma fortaleza na mente de uma pessoa, ele entra nessa fortaleza e fica abrigado nessa fortaleza, fica lá dentro. Tudo que vem na mente dessa pessoa, ele combate. Então a fortaleza não deixa entrar essa palavra, e se essa palavra tenta entrar, esse ser maligno que está alojado na fortaleza, ele combate essa palavra e não deixa entrar. E a pessoa fica ali até o diabo completar a tarefa dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então até ele roubar, matar, destruir essa vida, ele fica ali se defendendo dentro dessa fortaleza. Por isso que no versículo 4, ele diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então nós precisamos conhecer essas armas, nós precisamos atuar com essas armas. Oração, louvor profético. Queridos, a guerra espiritual é muito grande. A guerra espiritual é algo muito sério, é algo muito grande, maior do que a gente imagina, e a gente tem que conhecer essa guerra, que senão nós não vamos ter funcionalidade nenhuma. Qual é a nossa função quanto Igreja de Jesus? Guerrear. Guerrear para quê? Para libertar vidas. Como é que você vai libertar uma vida cheia de argumento na mente? Então tem que ter as armas para destruir essas fortalezas, para saquear essa fortaleza. Então olha o processo da guerra espiritual que está acontecendo na mente. O inimigo instalou lá uma fortaleza e se abrigou dentro da fortaleza, e com muitos demônios até, com muitos espíritos, muitas vezes com muitos espíritos. Veja ali o gadareno. Então, você vai destruir através das armas espirituais, da oração, arma de guerra, você vai destruir essas fortalezas, você vai entrar e vai ter que pegar o argumento que está lá contrário a Deus. Olha aqui o versículo de número 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então pega todo pensamento do maligno, pensamento contrário a Deus, amarra, traz preso, aprisionado, sabe? E transforma esse pensamento. Faz com que esse pensamento se torne agora obediente a Deus. Então, olha a batalha. Nós estamos vendo aqui duas situações, tá? Uma situação de que você vai batalhar para tirar uma pessoa, para libertar uma vida. Olha só a guerra que é. Que existe, a mente dela está tomada com fortaleza. Olha a guerra que é, tá? E a outra situação é você e eu estarmos atentos para que Satanás não atinja a nossa mente. Não atinja a nossa mente. Quantos crentes já vi a mente ser atingida? A mente ser atingida. Então, guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Começou um pensamento estranho contra Deus, um pensamento estranho contra o líder. Ah, filho, a mente já está sendo tomada. É questão de tempo para cair, se não for liberto antes.
certo? Então, muito atento, muita atenção a isso. E como que a gente pode se proteger? Como que podemos nos proteger? Proteger a nossa própria mente, né? Porque se a gente quer libertar, a gente tem que estar liberto. Como que a gente pode proteger a nossa própria mente? Então, o segredo, a resposta, está lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, você tem que ver esse texto como uma ferramenta de guerra espiritual de alto nível. Se não olhar para esse texto como uma ferramenta de guerra espiritual, você não vai aproveitar tudo que esse texto tem para nos dar. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, se houver algo de excelente de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui, está nos ensinando aqui? Que nós devemos, sabe, avaliar o que nós vamos pensar. Nós devemos pensar a respeito dos nossos pensamentos. Então você tem que fazer esse exercício e pensar. O que eu estou pensando? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? Deixa eu questionar isso aqui para ver se é verdadeiro. Isso que eu estou pensando é verdadeiro de acordo com a palavra de Deus, de acordo com outros critérios que eu possa usar, né, de comparação? É verdadeiro isso? Não. Isso é nobre, isso me traz nobreza, isso vai me enriquecer, isso vai me deixar bem, isso vai me trazer paz. Sabe? Isso é louvável, isso traz louvor, é algo que eu posso falar para as pessoas, que eu possa dedicar isso às pessoas. Então, olha quanta coisa. E no final ainda diz, se existe algo de excelente, pense nessas coisas. Tem uma versão, a versão atualizada da Bíblia, ela fala o seguinte: se tem excelência, que isso ocupe o seu pensamento. Eu acho interessante também essa versão. Ocupe o seu pensamento. Ou seja, não deixe seu pensamento se ocupar de coisas que não sejam excelentes. Queridos, está aí o conhecimento a respeito do inimigo e conhecendo hoje o campo de batalha preferido dele. Ele tem um campo de batalha preferido. E o campo de batalha preferido de Satanás é a mente humana. É a mente humana. A mente humana, ela é fantástica. A mente humana, ela é extraordinária. Você sabe que estão nesse momento tentando copiar a mente humana, reproduzi-la, né? É a inteligência artificial. Você vê inteligência artificial para todo enquanto é lado hoje em dia, né? Ela está engateando ainda, porque eles querem chegar nessa capacidade toda que Deus nos deu. Não vão chegar, mas eles vão avançar muito. Agora, vem aí, existem projetos de armas voltadas para a mente. Quero te chamar a atenção para isso. Existe atualmente projetos sendo elaborados de armas. Então essas armas, elas vão emitir ondas, sabe? Você sabe que o nosso cérebro, ele é um sistema elétrico, né? As células do nosso cérebro, os neurônios, são células elétricas. Se conectam de forma, basicamente, né, quase que totalmente, de forma elétrica. E recebe ondas. E os nossos pensamentos, eles são formados também por ondas. Então, há nesse momento estudos para fazer armas em que lance essas ondas e essa frequência atinja a nossa mente e a gente comece a fazer o que essas
essas pessoas querem. Por exemplo, se elas querem um povo mais calmo, imagine que está acontecendo uma guerra, uma batalha. Está lá o inimigo à frente. E daqui tem uma arma é lançada daqui, uma frequência. E essa frequência, ela é uma frequência para acalmar. E chega lá no inimigo e começa a acalmar o inimigo. E o inimigo fica mais lento. Então, quando chegar o confronto, o inimigo será facilmente derrotado. Sabe que estão trabalhando nesse tipo de arma? Então, você imagine como que isso vai ser usado de várias formas para isso chegar na nossa mente e a gente começar a ter reações diferentes daquelas que nós gostaríamos de ter. Estão trabalhando nisso. Não sabemos quando vai chegar, se vai chegar, mas estão trabalhando nisso, né? Já existe pesquisa, estudos, trabalhos, isso voltado para a guerra. Então, olha que o inimigo já está interessado na nossa mente há muito tempo. O inimigo está interessado nisso aqui há muito tempo. Então, chegou a hora de guardarmos a nossa mente e de buscarmos as armas de Deus para destruir essas fortalezas que estão na mente das pessoas, para que essas vidas sejam libertas e resgatadas. Que Deus te abençoe em mais este estudo e depois nós vamos continuar falando sobre essas armas tremendas que trarão libertação e vitória na guerra, nesse campo de batalha preferido do inimigo, que se chama a mente. Quero orar pela sua vida e em especial pela sua mente nessa hora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, e eu oro, meu Pai, muito especialmente pela mente de cada um aqui. Se há uma fortaleza, seja quebrada. Se há atuação do inimigo dentro dessas fortalezas, sejam expulsos. Haja uma libertação. Eu oro agora. Toda dor de cabeça sai agora em nome de Jesus. Toda opressão sai agora. Todo pensamento maligno, todo pensamento errado, pensamento de trevas, caia por terra agora. Sejam amarrados, neutralizados e levados cativos. E que agora se estabeleça um pensamento de paz. De tudo que é verdadeiro, puro, tudo que é nobre, tudo que é excelente, vem agora sobre esta vida, sobre esta mente. Desata, Pai, desamarra, solta, liberta. Em o nome de Jesus, eu oro, repreendendo todas as forças do mal e profetizando bênçãos e libertação sobre essa vida, essa mente, essa casa, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, queridos. Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo estudo. Shalom.